mas este trauma iria mudar a vida dele drasticamente. Quando esse cliente me procurou, a palavra dele foi: eu não sei o que eu tenho, mas eu sei que eu tenho algum problema que acontece comigo desde a infância. Ele disse: eu vou te explicar melhor. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sinto que foi na minha infância. E nos dias de hoje, eu tenho uma sensação de medo muito grande. Ele falou: olha, eu tenho 52 anos de idade, eu já servi o exército, eu já guerreei, eu já tive que lutar contra inimigos, e nada disso me deixou com medo. Mas alguma coisa me fala que o medo que eu sinto tem origem na minha infância. Então eu perguntei: fala para mim o que acontece quando você está tendo essas sensações, ou essa sensação de medo. Ele há mais de 20 anos, eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de ir no supermercado, eu tenho medo de fazer novas amizades, eu tenho medo de decepcionar pessoas, eu tenho muito medo de acreditar em pessoas. E ele disse que, dependendo do momento, ele tem ataques de pânico. E a sensação são as piores possíveis a ser descritas. Então, eu falei para ele como que funciona o tratamento. E ele disse: ok, vamos resolver isso de uma vez por todas? Eu falei: vamos. Marcamos, agendamos o dia do tratamento dele para ser iniciado e começamos. Ao iniciar o protocolo de atendimento, nos primeiros 10 anos de idade dele, emergiu uma cena muito intrigante e que, sem ele saber, ali estava a raiz do medo dele. Um detalhe: esse meu cliente, ele tinha o que nós chamamos de tique no olho direito. É como se esse olho dele ficasse sempre assim e assim, somente o olho direito. Quando ele está falando com você, ele fazia esse movimento com o olho, e sobe e desce, e somente a parte do lado direito. Eu me lembro que na entrevista da avaliação, eu perguntei para ele se ele sempre teve aquele movimento do olho direito. E ele me disse que não era sempre. E que a mãe dele diz que isso começou quando ele tinha entre 5 e 9 anos de idade. Ela não soube prescrever 100% qual foi a idade. Ok, iniciamos o tratamento, iniciamos o protocolo e quando chegou nos 8 anos de idade dele, uma cena emergiu. Ele estava na festa, era uma festa de vizinhança, de amigos, de colegas da mesma idade. Os pais dos amigos estavam lá, os pais dele estavam lá. Então, eles estavam se divertindo. Ele conta que até ali o momento era muito bom. Até que ele resolveu ir para a parte de trás da casa. Era um lugar mais isolado, onde não tinha muitas pessoas. Na verdade, praticamente ninguém ia lá. É por isso que ele quis ficar um tempo sozinho. E lá, brincando com o peão, que é um brinquedo de uma criança, ele jogava o peão e pegava o peão, jogava o peão e pegava o peão. Em uma das vezes, ele jogou o peão bateu e rolou mais para frente. Então ele foi buscar. E quando ele chegou ali perto, ele viu uma cena que mudaria drasticamente a vida dele. Ele vê o pai junto com a mãe do melhor amigo dele nos amassos, se é que você consegue me entender. Ele diz que quando viu aquela cena, ele fechou os olhos pedindo para aquilo não fosse real. Então, quando ele abre, a cena está ali. Ele não pega o peão, o pai não o vê,
e ele sai correndo para chorar. Algumas pessoas se aproximaram e perguntaram: Fulano, por que é que você está chorando? Ele diz: eu quero ir para casa, eu não quero mais ficar na festa. Então a mãe disse: filho, você quer ir para casa agora? E ele disse: sim, mãe, eu quero ir para casa. E a mãe disse: tá bom, eu vou chamar o seu pai para irmos para casa. Então ele desesperadamente disse: não, não chama meu pai, não chama meu pai, eu não quero que meu pai vá comigo. A mãe, sem entender, como a casa era próxima, foi com o filho até lá. E ficaram por ali. Mais tarde, o pai chega e contando as histórias de que a festa foi muito boa e que eles perderam. A partir daquele momento, o filho não conseguia olhar na direção do pai. Ele não conseguia olhar no rosto do pai. E quando se passaram poucos meses, o olho direito dele começou a fechar. O mesmo movimento que ele fez para não ver o pai junto com a mãe do melhor amigo dele. O que aconteceu aqui? Muito provavelmente o inconsciente registrou, como o inconsciente registra todas as coisas, e ele é atemporal, ou seja, ele não tem passado e ele não tem futuro, ele tem sempre presente, ou seja, o trauma que foi registrado estava sempre presente quando o filho tinha um contato visual com o pai. Quando eu expliquei isto para ele, a forma que o inconsciente registrou esse trauma, ele falou: nossa, isso faz muito sentido para mim. Então, eu falei para ele: você tem esse tique, esse movimento, desde esse tempo, não é? Ele, olha, pensando bem, sim, foi desde esse tempo. Só que eu me acostumei com isso, me prejudica, mas eu já me acostumei tanto que eu até esqueci do tempo. Eu falei: ok, vamos trabalhar, vamos resolver. Quando nós começamos o trabalho de reprocessamento neuroemocional, exatamente naquele trauma, quando nós finalizamos, o olho dele parou de fazer esse movimento. E aquele aperto no peito e aquela dor profunda que ele sentia não estava mais ali. Foi quando eu perguntei para ele: o quanto dói em você aquele dia hoje? E ele disse: zero, não dói mais nada. E eu disse: você tinha uma grande raiva do seu pai, que já não era mais vivo, um grande ódio do seu pai. Ele falou: o meu pai errou, mas não tem ódio. Eu não sinto nenhuma raiva dele. E o olho dele, eu falei: você percebeu que o seu olho, ele não está mais piscando? Ele falou: uau, é verdade. Eu pedi para ele: acompanhe nas próximas semanas se vai haver alguma alteração, mas pelo que eu entendo, já foi resolvido. Isto porque, uma vez que o trauma ele é reprocessado, onde ficou o registro dele, não precisa ter nenhuma somatização, porque a base geradora de tudo foi resolvida. Meses depois, ele me manda um vídeo focando do lado direito e diz: zero, eu não tenho mais nenhum problema.